Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta segunda-feira, dia 16 de março, nesta quarta semana da Quaresma, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. No dia de hoje, somos convidados a ler o Evangelista São João, no capítulo 4, versículos do 43 ao 54. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuamos a nossa caminhada neste tempo quaresmal, tempo de preparação, para que nós possamos bem celebrar as festas que se aproximam, a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na continuidade desta caminhada, nós somos hoje convidados a ler o Evangelista São João no capítulo 4, onde o evangelista começa dizendo que Jesus havia declarado na Galiléia que um profeta não é honrado na sua própria terra. Mas, no entanto, vê-se que os galileus o recebem bem, porque também eles tinham ido ao casamento em Caná e tinham presenciado a ação de Jesus Cristo. É claro que todo este relato é interrompido por este empregado do rei que se aproxima dele, desse funcionário que se aproxima de Jesus pedindo para que possa curar o seu filho que estava doente. A exclamação de Jesus, que é muito importante, ou seja, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais, porque a nossa fé ela não pode estar baseada unicamente na ânsia, na busca de sinais, mas a nossa fé deve ter como fundamento, como base, a pessoa de Jesus Cristo, esse mesmo Cristo, que assume a nossa natureza humana, que se faz semelhante a nós em tudo menos no pecado, que padece a morte, mas que ressuscita ao terceiro dia. Mas ao mesmo tempo nós vemos a fé deste homem, que mesmo diante da negativa de Jesus diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus que diz: pode ir, teu filho está vivo. E esta frase, que é muito importante, que é colocada aqui pelo evangelista: o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora, porque sabia que aquilo que Jesus havia dito realmente se realizaria. É por isso que pode abandonar tudo e seguir o seu caminho, ir para a sua casa, encontrar o seu filho. E é este exemplo de fé, então, também que nós hoje somos convidados a meditar. É a palavra atuante de Jesus que nos convida a acreditarmos nele. Do mesmo modo que este homem, ao ouvir a palavra do Senhor, acredita na palavra de Jesus e vai embora na certeza de que seu filho está curado, nós também somos convidados a acreditar na palavra do Senhor. Esta palavra que é atuante, assim como a água
não desce na terra e volta para o céu sem antes cumprir o seu propósito, do mesmo modo acontece com a palavra de Deus. Ela não volta para junto de Deus sem antes cumprir o seu propósito em nosso meio. E é dentro desse contexto, então, que nós somos também convidados a acreditar na palavra encarnada, no Verbo encarnado que é Jesus Cristo, e assim darmos a adesão da nossa fé, respondermos como respondeu ontem o cego de nascença no evangelho que nós meditávamos: eu creio, Senhor. E assim então, a exemplo do cego, a exemplo deste homem que acreditou verdadeiramente na palavra do Senhor, que nós também possamos dizer: eu creio, Senhor. Oremos. Ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, concedei à vossa Igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe faltem neste mundo os auxílios de que necessita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.